A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados ouvintes. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vossa vida, no teu coração, nesta noite de vitória, noite de bênção, noite de falar com Deus, noite de ouvir Deus falar conosco também. Aleluia, Jesus, louvado é o nome do Senhor. Irmãos amados, quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Gerson Luiz. Eu mesmo que estou aqui convosco neste momento, um momento especial ao qual estamos aqui para adorar o nome santo do nosso Rei, do nosso Deus. E Ele está aqui presente também para poder entregar a tua bênção, a tua vitória, para operar um milagre na tua vida, meus amados irmãos. E Deus tem algo especial para mim e para você. Estamos aqui diretamente da cidade de Campinas, aqui pela rádio Quero Adorar, na programação Minha Vida Está Escondida em Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos queridos, Deus ele está presente. Deus tem uma palavra para mim nesta noite, uma palavra para você nesta noite. Deus tem algo especial para nos entregar nesta noite. Então vamos ficar atento à palavra de Deus, porque sem a palavra não há, aleluia, resposta de Deus. Sem a palavra não há salvação. Sem a palavra não há perdão. Aleluia. Então vamos ficar ligadinhos nesta palavra que Deus vai trazer para nós nesta noite. Os irmãos que estão ligadinhos conosco aí através da rádio Quero Adorar, pelo Facebook, né? Glória a Jesus. Como a minha filha já falou aqui, a rádio você consegue baixar ela pelo Zeno Rádio. Também tem outro aplicativo que é a Rádio Net, meus amados irmãos, que é mais prático e mais fácil. Você baixa o programa Rádio Net e clica lá nas opções lá, que você vai achar lá a Rádio Quero Adorar. Glória a Deus. E aí você vai baixar o aplicativo, já sai com a foto da gente, você vai ver a Rádio Quero Adorar dentro da tua casa, do seu celular, e Deus vai falar fortemente no teu coração. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, glórias ao nome do nosso Rei. Irmão, vou deixar para fazer a oração mais para o final da programação, né? Glória a Deus. E apresentar os irmãos que pediram oração, que está sempre conosco, né? Nossos irmãos que estão conectados na audiência da Rádio Quero Adorar, né? Que tá todos aí, todos os nossos programas estão aí ligadinhos conosco, nos ajudando nessa programação, ajudando-nos a levar a palavra de Deus, ouvindo e aprendendo também, como nós também estamos aprendendo da palavra. Então, irmãos, agradeço a todos vocês, irmãos, que estão conosco aí, que têm nos acompanhado, que Deus possa falar fortemente e abençoar a tua vida de uma forma especial, meus queridos irmãos. São 20 horas e 54 minutos, louvado seja Deus. Nós já vamos entrar na palavra de Deus, porque como disse, se não tiver palavra não tem mais nada, né, irmão? Tem que ter palavra em todas as ocasiões onde envolve um culto, por exemplo, tem que ter palavra, né? E aqui é um culto também, um mini culto na verdade, mas a palavra é essencial, na verdade é a essência para a nossa vida, é a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ler agora a palavra do Senhor, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, meus amados irmãos. Se você não achou, então procura aí. Louvado seja Deus, é logo aí no começo do Novo Testamento, né? Aleluia, Jesus. E nós vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 9, bastante conhecido, sobre a passagem que nós vamos ler, onde fala do apóstolo Paulo, a conversão do apóstolo Paulo. Glória a Jesus. Um dos maiores, ou talvez o maior pregador da palavra de Deus, né? O maior perseguidor e o maior pregador, quer dizer, de perseguidor passou a ser o maior pregador da palavra de Deus. Apóstolo Paulo, um exemplo de vida, irmãos, um exemplo, aleluia, ao qual nós podemos nos espelhar, ao qual nós podemos olhar e falar, esse realmente é um homem de Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então vamos ler aqui a palavra de Deus, Atos capítulo 9, vamos ler aqui a partir do versículo 1, que diz assim, meus amados irmãos: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo,
por que me persegue? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Aleluia, amém, glória a Deus, amém, povo de Deus. Que coisa maravilhosa esta palavra, meus amados irmãos. Que coisa linda nós olhar para esta leitura bíblica que nós acabamos de meditar, acabamos de ler, e ver que um dos maiores perseguidores da igreja se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus. O homem que mais perseguiu a igreja na sua época, um dos que perseguiram mais, tinha autoridade, né? Aleluia, para isso, e ele procurou andar diante da autoridade para poder ir de encontro à igreja, de encontro ao povo de Deus, de encontro aos discípulos do Senhor, para prejudicar, para prender, para levar para Jerusalém, para ir aprisionar aqueles homens que só falavam do amor de Cristo, aleluia. Então nós olhando para esse passado, nós devemos entender, irmãos, que ser cristão verdadeiro, irmãos, aleluia, Jesus, é ser perseguido. Ser cristão é ser afrontado. Ser um cristão, irmãos, é ser provado. Ser um cristão é passar no estreito, é passar no vale da sombra da morte. Ser cristão, irmãos, é sinônimo de sofrimento. Se nós olharmos para esta palavra, nós vamos ver que realmente é dessa maneira. Não que a nossa vida toda vai ser sofrimento, claro que não, mas boa parte dela com certeza, irmão, se nós formos fiel ao Senhor. Nos dias de hoje nós não vemos pessoas passar sofrimento. Por que então que não passa sofrimento se a própria palavra fala que é uma vida de sofrimento? É porque hoje não se prega o que pregava antigamente. Hoje não leva o verdadeiro evangelho como ele era antigamente. Hoje está tudo mudado, hoje está tudo fácil, tudo facilitado. Hoje os pregadores não querem pregar a verdade. Muitos por não saber, por falta de competência, e muitos por falta de coragem. Não tem coragem de trazer a verdadeira palavra do Senhor. Quem sabe medo de perder membros, quem sabe medo de perder dinheiro, de perder os dízimos e as ofertas dos irmãos. Então não se pregam aquilo que realmente deveria pregar, porque tem medo de em que algumas coisas ou alguma situação possa acontecer com ele. Mas Jesus deixou esse evangelho para ser pregado do jeito que ele foi anunciado por Cristo. Da mesma maneira que Jesus morreu por causa desta palavra, da mesma maneira que o apóstolo Paulo morreu por causa dessa palavra, da mesma maneira que os outros apóstolos, Pedro, João, Tiago, todos morreram por causa desta palavra. Então a palavra, quando ela é pregada de verdade, ela traz perseguição, ela traz consequência negativa para nós, não espiritualmente, mas fisicamente. Porque nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser atribulados, nós vamos ser, aleluia, quem sabe chicoteados, quem sabe chegar até a morte, como foram aqueles homens. Glória a Deus, porque é assim a palavra de Deus, ela é desta maneira, irmãos. Isso não acontece nos dias de hoje, porque acontece, como eu disse, ninguém quer saber de pregar a verdade, do jeito que a verdade, ou que Jesus exige ela que seja pregada. Hoje é fácil você pregar, escolher passagem bíblica e pregar algo em que o povo vão gostar, pregar alguma coisa em que o povo vão aceitar. É assim que os pregadores de hoje estão fazendo, estão pregando aquilo que o povo gosta de ouvir. Não estão pregando o que o povo precisa de ouvir, mas estão pregando aquilo que o povo gosta de ouvir, que são bênçãos materiais, que falar que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, que as bênçãos do céu vai cair sobre a vida das pessoas como chuva cai do céu. Quer dizer, isso é fácil de pregar e muito fácil ainda de aceitar. Mas não foi isso que Jesus disse para nós. Ele ia de pregar o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será ou já está condenado. Então nós temos que pregar aquilo que Jesus deixou para nós pregar, que é a verdadeira palavra de Deus. Mas as pessoas usam a palavra, os pastores usam sim, claro que usa. Todo mundo que prega usa a palavra, mas ele distorce a palavra. A diferença está entre a realidade da palavra e a distorção da palavra. Não se distorce o evangelho do Senhor. Se você quer ganhar alma para Cristo, tem que pregar o que Jesus mandou. Tem que
ser verdadeiro, tem que ser realista. E mesmo que isso venha doer nesta pessoa, mesmo que ele não venha aceitar o que está sendo pregado, mas tem que ser pregado, porque quem convence o homem do pecado é o próprio Deus, é o Espírito Santo. E o próprio Paulo é um exemplo disso. Antes dele ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. Ele não gostava dos crentes, pelo contrário, ele perseguia os crentes. Era um homem que tinha um coração endurecido, um coração de pedra, um coração difícil de quebrar, aleluia, porque estava muito duro. Ele só pensava nas coisas do homem, da letra, da lei, e não pensava no lado espiritual. Ele ia contra todos os homens que falavam a verdade. Como eu acabei de dizer, irmãos, quem prega a verdade é perseguido. Paulo, que achava que estava servindo ao Senhor também, e estava, mas de forma errada, vivendo sobre as leis de Moisés, e querendo que todo mundo acompanhasse ele, que todos fossem exatamente como ele, seguindo os mandamentos de Moisés. E não é assim. Jesus veio para mudar essa história. Ele trouxe um novo mandamento, ele trouxe uma nova maneira de nós vivermos com Cristo Jesus, um novo mandamento. Mas os homens da época não aceitaram o que Jesus trouxe. Todos os homens, ninguém deles aceitaram ali em Israel a palavra que o próprio Jesus trouxe para eles na época. Porque eles acharam que era muito duro, que era uma palavra que não tinha como servir, que era uma palavra que não era trazida pelo próprio Deus. E Paulo estava na mesma situação, mesmo passando tantos e tantos anos, aleluia, glória a Jesus, do tempo de Moisés até Cristo. Ainda assim aquela nação continuava com o coração endurecido, e Paulo era um deles, aleluia. Mesmo sendo mestre, tendo estudado em suas melhores escolas, aprendeu muito da palavra, mas aprendeu errado. Então o que faz de nós um grande pregador, irmão, não é ser teologia e pregar bonito, é pregar a verdade mesmo com muita simplicidade. Mas pregar a verdade, pregar aquilo que traz salvação, que traz algo de bom para as pessoas, que é a sua alma em Cristo Jesus. Não adianta pregar bênçãos materiais, não adianta falar que a vida com Cristo é fácil, porque estaria mentindo, estaria enganando as pessoas. Mas eu tenho que dizer aqui o que Jesus mandou eu dizer. O que Jesus mandou eu dizer? É aquilo que está escrito na palavra de Deus, a qual Paulo teve que passar, teve que se submeter ao momento difícil da vida dele para poder abrir os seus olhos espirituais e enxergar a presença de Deus e ver que realmente Deus, ele existe e ele é verdadeiro. E Paulo tinha acabado de pegar a carta ali em Jerusalém, partindo para Damasco. Mas qual era a intenção daquele homem que não conhecia Deus, que não tinha Deus, que não tinha temor de Deus? A intenção daquele homem era de prejudicar. A intenção dele era de prender os crentes, os cristãos, aleluia. A intenção dele era de fazer o mal contra aqueles que só faziam o bem. Está entendendo, meu irmão? Nós que servimos a Deus, principalmente aqueles que são fiéis a Deus, muitas pessoas querem te prejudicar, querem te fazer o mal. Não porque você tem feito o mal, mas porque você faz o bem. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Se você pregar a verdade, você será perseguido. Se você pregar o verdadeiro evangelho, muitos vão virar as costas para você, vão te ignorar, vão te caluniar, vão te perseguir. Mas não se preocupe, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Se você pregar a verdade, você não precisa de ninguém para te ajudar, à exceção do nosso Cristo. Somente Deus pode te guardar, te salvar, te curar, te libertar. Somente Deus pode te ouvir e te, aleluia, responder, aleluia, Jesus. Somente Ele tem esse poder, somente Ele está no controle de todas as coisas. Então não adianta você temer o homem, mas sim temer a Deus. Glória a Jesus. Paulo não pensava, ou melhor dizendo, Saulo, né? Ainda era Saulo, não pensava desta forma.
O coração dele estava tão duro que ele, quanto mais via os crentes, os homens levar a palavra de salvação com amor, com carinho, mais ele se enfurecia, mais ele queria perseguir o povo de Deus, mais ele queria destruir a nação cristã. Glória a Deus. Mas nós sabemos, irmão, que nada acontece sem que Deus permita. Nada acontece sem a permissão de Deus. E aqueles homens que serviam o Senhor não temia nada, não temia ninguém, porque Deus estava na vida deles. Deus estava no controle de todas as coisas. E quando Deus está no controle, não devemos temer nada, irmãos, nada a não ser Deus. Paulo, então, vendo que o cristianismo estava crescendo, que a palavra de Deus estava sendo espalhada, que as pessoas estavam se convertendo ao Senhor com o verdadeiro evangelho, qual o próprio Jesus trouxe para nós. E Saulo era contra esse evangelho. Não só ele, claro, mas entre todos, e ele era uma das pessoas. Como o foco aqui é o apóstolo Paulo, é dele que nós estamos falando. Ele era contra o evangelho verdadeiro, como muitos dos dias de hoje são contra também. Faz de tudo para que o verdadeiro evangelho não seja pregado. Faz de tudo para que o verdadeiro evangelho não seja anunciado. Tentam nos calar, tenta te calar, mas ele não vai conseguir, porque Deus está no controle da tua vida. E se Deus está no controle, o diabo tem que bater em retirada. Glória a Jesus. E Saulo, irmãos, então pegou a carta ali dos maiorais da sinagoga ali e foi até Damasco para prender, quem sabe, a maioria dos crentes que estivesse ali, que era essa, a intenção dele era esta. A intenção dele é prejudicar o cristão, era ir lá prender todo mundo, tacar dentro da cadeia, dentro das masmorras e exterminar com tudo e acabar com o evangelho. Mas o evangelho de Cristo ele não acaba. O evangelho de Jesus ele não acaba. Ninguém neste mundo, nem no mundo por vir, pode acabar com o evangelho santo do Senhor. Foi o próprio Jesus quem trouxe, foi o próprio Jesus que fundou esta igreja aqui nesta terra. E ninguém pode acabar com ela, ninguém pode destruir. O próprio Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra eu, Jesus, edificarei a minha igreja. Aleluia. E quando Jesus estava falando disso, ele estava falando desta pedra aqui, irmãos, da palavra de Deus, do próprio Jesus, que é pedra de tropeço. Isso significa a palavra de Deus. Sobre esta pedra eu, Jesus, edificarei a minha igreja, e ninguém pode destruir. Ninguém jamais vai poder destruir a igreja que o próprio Jesus levantou. Aleluia. Mas Pedro, como não conhecia e era um homem de coração muito duro, ele tentou arriscar. Ele tentou arriscar acabar com a igreja. Ele procurou ali os maiorais, pegou a carta e foi até Damasco. No coração dele, ele imaginou que iria chegar lá e acabar com todo mundo. Vou prender os principais dos sacerdotes, vou prender todos aqueles que anunciam o evangelho do Senhor e vou acabar com tudo, não vou deixar ninguém para contar história. Essa é a intenção do homem de coração duro, do homem que não serve a Deus, do homem que não acredita em Deus. Ou às vezes acredita e serve, mas de forma errada, de maneira errada, e não conhece o verdadeiro poder de Deus, nem a sua essência. Mas Saulo, quando partiu de Jerusalém para Damasco, ele não sabia, nem passou pela sua cabeça, jamais imaginou que algo surpreendente iria acontecer na vida dele. Mas ele foi para Damasco, pegou soldados, pegou os homens que com ele foram, e foram todos para Damasco para prender os discípulos, para acabar com o cristianismo de Jesus Cristo. Aleluia. Mas o homem, quando se levantar contra o homem de Deus, tem que saber. Primeiro ele tem que saber quem que ele vai enfrentar. Porque ele não vai enfrentar simplesmente o homem. Ele não vai enfrentar simplesmente um pregador, um homem, alguém que prega a palavra. Ele vai enfrentar o próprio Deus, o próprio Jesus. E quem enfrenta a Deus, quem enfrenta a Jesus, a tendência, irmãos, facilmente é cair por terra, é perder. Não se briga com o Criador, não se brinca com o Criador. Ele criou nós somos criatura de Deus. Então como nós vamos enfrentar o Criador? Impossível.
Se tem uma palavra que a gente pode usar nesse contexto, é impossível enfrentar Deus e não perder. Aleluia. Mas Paulo arriscou isso, e ele foi com as piores intenções, aleluia, louvado seja Deus, de, glória a Deus, acabar com o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não contava, aleluia, Jesus, com um encontro inesperável que ele teria com o próprio Jesus. Mas ele não conseguia enxergar isso ainda. Ele estava ainda com o seu coração endurecido. Ele não tinha olhos para ver, aleluia, o imaginável, aquilo que é espiritual, aquilo que está além do nosso alcance. Os olhos dele não tinham alcance longo, eram os olhos que enxergavam muito pouco. Então ele foi para Damasco. Mas o importante, irmãos, é que quando Deus tem um plano na vida do homem, quando Deus tem um plano na vida da mulher, pode acontecer o que for, podemos pensar no que for, quando Deus tem um plano, Ele, aleluia, Ele realiza esse plano na nossa vida. Ele realiza o plano que Ele tem desejo, porque Ele sabe que nós que somos escolhidos somos instrumento de Deus, somos instrumento do Senhor. Estamos aqui não para viver para nós, mas para viver para Deus. E Paulo, ou Saulo, né, era um instrumento de Deus, mesmo praticando coisas erradas, mesmo com o seu pensamento negativo, mesmo com o seu coração endurecido, ele era um homem escolhido de Deus. Era um homem que Deus iria preparar num tempo oportuno, no momento certo, para preparar para a jornada ao qual Cristo morreu, para que ele pudesse dar continuidade nesse evangelho. Ele não sabia, aleluia, Jesus, mas Deus já sabia, aleluia, Jesus. E Deus, como conhece e sabe de todas as coisas, preparou Saulo, fez com que as coisas acontecessem exatamente como ele queria, que era pegar carta, ir para Damasco e prender os discípulos. Mas até o primeiro ponto dele pegar a carta, sair de Jerusalém e até Damasco, tudo bem, continua normalmente. Mas quando chegou próximo de Damasco, as coisas começaram a tomar um rumo diferente. As coisas começaram a mudar. E já não era mais como ele imaginava, porque de repente, quando estava próximo dali a Damasco, de repente teve um encontro com Cristo, numa luz muito forte que veio até ele, e ele não entendeu, ele não compreendeu, ele simplesmente caiu por terra naquele momento, aleluia, assustado, apavorado e sem enxergar, perdeu toda a sua visão, não podia ver nada. Um homem que tinha uma visão perfeita, que tinha um estudo grande, que tinha um conhecimento muito grandioso também, que conhecia muitas pessoas poderosas, de repente se deu de frente com Jesus Cristo, aquele que mais perseguia, aquele que ele mais lutou contra para destruir, de repente está diante dos seus olhos ali, Jesus Cristo. E quando ele estava diante de Jesus Cristo, aleluia, que ele perdeu a sua visão, ele não pôde ver mais nada, aleluia, ele caiu por terra ali, mas quem estava diante dele era Jesus Cristo. O nosso Deus estava ali. Por que Deus estava ali naquele momento? Por que Deus, aleluia, fez com que Paulo fosse até lá para prender os homens e de repente caiu por terra? Porque ele era um homem escolhido. Saulo era um homem escolhido por Deus. Saulo era um homem que ainda não começou a sua história dentro do Evangelho. Viveu a sua vida se preparando, irmão. Olha que coisa interessante. Ele estava se preparando nos estudos do Velho Testamento, nos estudos de Moisés. Ele estava se preparando, porque esse era o homem que traria para nós hoje a compreensão de todo o Evangelho, tanto do Velho quanto do Novo. Esse era o homem que ia trazer para nós o entendimento de como entender o velho e como entender o novo mandamento. Não tem ninguém dentro da Bíblia, dentro da palavra, que conhece mais o velho tanto quanto o novo, e que possa mostrar para nós a diferença entre um outro, que possa mostrar para nós como servir ao Senhor, não seguindo o velho, mas seguindo o novo. Paulo era esse homem, aleluia,
aleluia. Mas antes de ser Paulo, ele era Saulo, perseguidor. Ele foi capacitado ali nos estudos, estudando bastante sobre as leis de Moisés, a qual hoje nos confunde, não a mim, mas a muita gente se confunde porque não entende o significado da lei e não entende o significado da graça. Não sabe se vive na lei, se vive na graça. Não sabe se obedece à lei, se obedece à graça. Não sabe nada. Não conhece a palavra, sendo que Paulo trouxe um entendimento para nós, mostrando para nós como devemos servir ao Senhor. Foi por isso que Deus escolheu Saulo de Tarso, aleluia, para trazer o verdadeiro evangelho, aleluia, louvado seja Deus. Garganta meio ruim aqui, meus irmãos, mas Deus está no controle, aleluia. E esta palavra Deus está trazendo para nós nesta noite, porque ela vai despertar você, meu amado irmão, minha amada irmã. Louvado seja Deus. E Paulo então, de repente, diante de Jesus Cristo, perdeu a sua visão e ficou totalmente cego. Mas o interessante disso, irmãos, que Paulo, aleluia, Paulo fala a mesma coisa que a mesma pessoa, né? Que Saulo era antes de se converter e Paulo após a sua conversão, né? Mas é a mesma pessoa. Saulo estava ali, caído no chão, e começou a conversar com Cristo. Paulo falou: quem és tu, Senhor? E Jesus disse para ele: eu sou a Jesus a quem tu persegue, aleluia. Então todas as vezes que alguém persegue um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não está perseguindo um homem, ele está perseguindo o próprio Deus, a própria palavra. E quando isso acontece, mas a tendência é você ter um encontro com Cristo. Não sei de que maneira, com certeza não será igual a de Paulo, mas pode ter surpresa na tua vida. Você pode ser surpreendido, aleluia, e Deus pode te castigar. Por quê? Porque o que Deus queria de Paulo era só com Paulo, não é conosco também. Paulo foi um homem que Deus escolheu para trazer o ensinamento do velho e do novo. Nós hoje só estamos aqui vivendo um Novo Testamento, irmãos. O gentio, nós temos aqui um Novo Testamento. Claro que tem o velho, tem uma Bíblia toda para ler, para estudar, mas o principal é o Novo Testamento, que nós temos que estar enquadrado nesta palavra. E quem trouxe esse discernimento para nós, além de, lógico, de toda a Bíblia, claro, foi o apóstolo Paulo. É ele que abre a nossa mente. É ele com a sua palavra, com o seu entendimento, que abre a nossa mente para nós entender o que é certo, o que é errado, o que é lei, o que não é. O que é graça e o que é lei. Paulo traz perfeitamente toda a explicação da palavra de Deus. Claro que nem todos têm entendido, nem todos têm aprendido, mas ele traz. Está aí, basta estudar, basta meditar, basta pedir entendimento de Deus, e com certeza você vai se tornar um grande homem de Deus também. Porque Deus, ele está conosco para nos revelar a tua palavra. E Paulo, irmãos, que foi esse grande perseguidor da igreja, de repente ele estava ali, caído aos pés do Senhor Jesus, e ele ficou 3 dias, irmãos, 3 dias, 3 noites, sem comer e sem beber. Mas durante esse período, irmão, não faltou oração, não faltou compreensão, não faltou temor, não faltou conversão na vida de Paulo. A partir desse momento que ele teve um encontro com Cristo, no mesmo instante, foi instantâneo. Foi instantâneo, meus amados irmãos, foi rápido demais. Ele se converteu a Cristo naquele mesmo instante. E a primeira coisa que ele foi fazer quando foi levado a um certo local, a uma casa, foi orar a Deus. Foi buscar a Deus, e com certeza pedir perdão de tudo aquilo que ele havia feito. A Bíblia não diz, mas não tem dúvida nenhuma que ali ele começou a pedir perdão por tudo aquilo que ele tinha feito, por toda a perseguição que ele tinha colocado contra o povo de Deus. Imagina o arrependimento que veio sobre a vida de Paulo naquele momento, de saber que tudo que ele queria fazer era destruir aqueles que adoravam ao Senhor. Mas ele não sabia, ele não tinha entendimento até o momento, e a partir daquele momento que ele teve encontro com Cristo, ele começou a entender e a ver que realmente Deus era verdadeiro, que Cristo era soberano, e que Cristo estava no controle de todas as coisas, e ele estava ali para, aleluia, abençoar e levantar Paulo ou Saulo como um grande pregador da palavra de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Irmãos, eu quero ler mais um versículo aqui, que está no mesmo capítulo, mas no versículo 15, que diz assim, só para os irmãos entenderem um pouco mais do que eu estou dizendo, né? Na palavra, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Padecer, irmãos, que palavra dura, né? Mas é o que Deus escolheu para aqueles que escolhem a Deus como seu soberano. É o que Deus prepara para aqueles todos que são realmente temente e fiel a Deus. Talvez você pode pensar, mas não vou servir a Deus para ter uma vida de sofrimento. Não, você vai servir a Deus para ser fiel e para morar no céu, para viver eternamente com Cristo Jesus. É para isso que você escolhe o Senhor, e para isso tem que pagar um preço. Há momentos da nossa vida que nós vamos sofrer, há momentos que nós vamos ser perseguidos, há momentos que nós vamos ser caluniados, há momentos que nós vamos ser mortos, há momentos da nossa vida que nós vamos passar todo tipo de provação, mas não desanime. Não temas, apenas creia somente, porque Deus está no controle e Ele vai te socorrer no momento e na hora certa. Aleluia, louvado seja Deus. Então não temas, irmãos, não tema o que te pode fazer o homem, porque o homem pode matar somente a nossa carne, aleluia, mas o nosso Deus pode matar a nossa carne e lançar nossa alma no inferno. Então não tema o homem, mas tema a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nós vemos aí nesse versículo aí, que Paulo foi escolhido para ele ver o quanto ele ia sofrer pela palavra de Deus. Claro que para ele sofrer, ele teria que pregar também aquilo que ele era contra os seus princípios. Ele era contra a palavra, e essa mesma palavra que ele era contra é a palavra que ele ia ter que pregar agora. Então ele ficou ali na casa, ali na rua chamada Direito, durante 3 dias orando e buscando a Deus, se arrependendo, pedindo perdão dos seus pecados e com certeza pedindo ajuda de Deus. Glória a Jesus. E quem clama, quem busca a Deus alcança a misericórdia, irmãos. Ele buscou, ele clamou 3 dias de oração. Olha que conversão maravilhosa, muito rápido, muito cheio do poder de Deus. Durante aqueles 3 dias ele começou a orar a Deus, ele começou a buscar o Senhor, ele começou realmente a se entregar a vida dele para Deus, porque Deus já tinha se revelado para ele, mostrar para ele que ele era um escolhido de Deus. E de repente ali ele estava ali orando ali, e ele teve uma visão. Nessa visão ele viu Ananias vindo sobre ele, colocando as mãos sobre ele, e naquele momento ele sendo curado da cegueira. Olha, irmão, durante 3 dias, irmãos, ele já estava orando, já tinha visão, aleluia, na sua vida espiritual, já tinha dons de Deus, aleluia. Quando Ananias foi até ele já sabia que era Ananias. Mas quando Ananias foi até ele, Ananias falou que Jesus tinha pedido para ele ir até lá, para colocar as mãos sobre a cabeça de Paulo, orar por ele, para que ele fosse sarado da sua cegueira, e também receber seu Espírito Santo. E Ananias foi lá, foi e fez exatamente o que deveria ter feito, o que Jesus mandou ele fazer. Ele foi lá e orou para Paulo. No mesmo instante, Paulo começou a enxergar, aleluia. E naquele mesmo instante ele também foi batizado, aleluia. A Bíblia não cita, mas com certeza pelo Espírito Santo, aleluia. Muito provavelmente, né, irmãos, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Porque um homem sem Deus, um homem sem o Espírito Santo, ele não consegue ter palavra de Deus, irmãos. O homem que não tem o Espírito Santo, ele não consegue trazer algo de Deus que realmente vem do céu. Aleluia, Jesus. Então é através do Espírito Santo que nós somos inspirados a pregar a palavra de Deus. Claro que as teologias se ensinam muito, né? Os estudos também te ensinam muito. Mesmo não tendo o Espírito Santo, você aprende a pregar. Não a pregar o verdadeiro evangelho, mas pregar de qualquer forma, de qualquer maneira, para enganar as pessoas. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você prega a essência da palavra. Aquilo que o homem não vê, Deus te revela, e você mostra para o outro homem que Deus está na tua vida. Glória a Jesus. Então Paulo foi este homem, irmãos, o grande perseguidor, que se tornou o grande pregador. O homem que perseguia a igreja, que passou a ser também perseguido pelos seus inimigos. Deixou de perseguir
para ser perseguido, deixou de pregar a mentira para pregar a verdade e viver a verdade, por isso se tornou também um homem a ser perseguido. E olha que não estamos falando da história de Paulo, porque a história de Paulo é muito linda também, pelo seu sofrimento que ele teve. Muitos e muitos sofrimentos ele teve, irmãos, mas ele jamais deixou de adorar a Cristo. Depois que ele conheceu a Cristo, nunca mais ele negou a Cristo, irmãos. E durante toda a sua vida que ele estava enxergando com as suas vistas físicas, com seus olhos carnais, mas ele não enxergava a verdade. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, que ele ficou cego, foi naquele momento que ele começou a enxergar a verdade, aleluia. E nunca mais ele perdeu sua vida, porque ele se tornou um homem que enxergava, tinha uns olhos de longo alcance, que via onde os olhos carnais não alcançam, mas ele via, porque não era ele que estava vendo, era o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, já estamos encerrando, não dá mais para continuar, as horas já se foi, então quero fazer uma oração para os irmãos ainda. Agradeço a todos vocês que estão conosco, que estão ouvindo essa programação, que estão ligadinhos conosco, e Deus com certeza vai te recompensar, Deus vai te abençoar. Eu já quero encerrar esta programação com uma oração, quero apresentar nesta oração Nayara, filha de Luiz e Lara, Ana Paula, que também lá do Pernambuco, que ligou para nós pedindo oração, né? Também o irmão Robert, né? 2 irmãos Robert, né? Ou 2 pessoas, um é pastor, o outro eu não conheço, mas são 2 pessoas com o mesmo nome, Robert, que também precisa de oração, precisa de algo de Deus, precisa de uma resposta de Deus. Então nós vamos orar para que Deus possa alcançar essas vidas e operar o milagre. Vamos orar. Soberano e eterno Deus que está nos céus, neste momento, meu Deus, eu entro na tua presença para apresentar essas pessoas, ó Pai, que estão precisando, meu Deus, de um milagre, de uma palavra, que estão precisando de um socorro, Jesus, que está precisando de uma resposta. E o Senhor diz na tua palavra que o Senhor é a resposta, o Senhor é a nossa vida e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Meu Deus, eu quero clamar em favor dessas pessoas, dessas vidas. Não sei o que ele está passando, não sei qual a sua situação, nem qual a sua necessidade, mas eu sei que o que ele precisar, eu não tenho para dar, mas eu sei que o Senhor tem, Pai. Que o Senhor possa de entrar agora com providência nesta vida, Pai. Se for enfermidade, que o Senhor possa curar. Se for problemas de trabalho, que o Senhor possa solucionar. Se for problema na família, que o Senhor possa restaurar. Que o Senhor possa solucionar também os problemas, Senhor. Que para o homem não tem jeito, mas para Ti, ó Pai, tudo é possível aquele que crê. E eu creio, meu Deus, neste milagre que o Senhor possa estar operando agora na vida deste irmão, desta irmã, dessa pessoa que não é crente, dessa pessoa que está afastado dos teus caminhos, dessa pessoa que não quer ter compromisso sério contigo, Pai. Eu quero orar em favor dessas vidas, meu Deus. Que o Senhor venha quebrantar os corações das almas das pessoas, para que o Senhor possa fazer uma obra completa, Pai. Que o Senhor possa restaurar este vaso, Pai, e fazer um vaso novo, Senhor, para levar o teu evangelho. Não importa o que ele vai passar no futuro, mas que no presente, se ele está distante de Ti, ó Pai, que o Senhor possa restaurar esta vida, Pai, e limpar, transformar, fazer um vaso novo, para que depois desse vaso estar novo, possa ser enviado para levar o Teu nome a toda criatura, porque o Senhor diz que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós precisamos levar esse nome, para que as pessoas venham crer no Senhor Jesus Cristo, e ser salvo, e quem sabe seus familiares, seus parentes e amigos também ser salvo, pela grande palavra de Deus. Amém, povo de Deus? Que Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco, ou que ainda vão ouvir esta mensagem. Que Deus possa entrar na tua casa, no teu lar, principalmente no teu coração, para fazer a diferença, para fazer morada e resolver os teus problemas. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, povo de Deus?